Boa noite. Como vocês estão? Nós também estamos vivos. Glória a Deus, né? Muito feliz por estar aqui. Rapaz, eu não sei vocês, viu? Mas faz uma falta a igreja. Hoje eu estou no 10º dia da minha cirurgia. Mas hoje eu estou de meia calça. É uma brincadeira, né? Só até aqui, ó. E eu não poderia deixar de vir, né? Eu creio que maior é aquilo que está comigo, né? Então, a gente precisou fazer essa cirurgia, não foi por estética, foi mesmo por necessidade. Ela foi um pouco mais abrangente do que eu imaginava. Eu achei que eu ia tirar só a minha safena, 2 cortes, né? Mas teve que mexer na perna direita, e é a que mais dói, irmão. Ela dói muito aqui, ó. Então, uma veia, a gente pensa que a circulação da gente, né, Kelly? A gente acha que as nossas veias, qualquer coisa, ela não é não, irmão. E isso aqui dói um pouco, então não se preocupa não, tá? Eu estou beleza, hoje eu fiquei repousando assim o dia inteiro, estudando a palavra, mas se eu precisar, os irmãos querem que pede um banco? Falei, fica tranquilo. Falei com o médico, mas ele falou que não é também ficar sentado o tempo todo, né? A gente tem que se movimentar. Então, glórias a Deus por isso, fico muito feliz, obrigado pelas orações, né? Eu sei que os irmãos intercederam a Deus em minha vida, e eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A gente parece que é fortão, mas não é não. A hora que você está lá no hospital, que você vê toda aquela coisa, a gente lembra da família, lembra dos irmãos, e a gente valoriza tanto a vida, né? Se a gente tivesse morrido lá, né? Quando você toma uma cirurgia, né, João, né, Maiara? O cara colocou aquele trem aqui, eu falei, o que tem? Ele falou, oxigênio. Eu falei, que oxigênio? Só perguntei isso, eu não lembro mais nada. Acordei, o cara tinha me dado uma furada nas costas. E se eu tivesse morrido, irmão, ó, eu estava de boa, a gente nem sente, né? Ainda bem que a tecnologia está aí, está avançada, e nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Deu tudo certo, agora eu manter a minha recuperação, né? Eu tenho que usar essas meias agora, é desconfortável, para quem já usou e já fez cirurgia, sabe? Ela coça, ela aperta, se não for a Cris lá, eu fico mal apavorado, eu não consigo pôr. Eu fico apavorado, é difícil para pôr ela, mas nós estamos aqui, né, para a glória do Senhor, e nós vamos trazer uma mensagem para vocês. Eu pedi para o Espírito Santo subir comigo aqui, porque senão eu não consigo sozinho, eu não sou nada sem Ele, igual você, nós não somos nada sem Ele, amém? E antes de dar início aqui, eu gostaria de perguntar, tem alguém nessa noite que nos visita aí pela primeira vez? Você pode fazer assim com as suas mãos, se você tiver? Eita! Ali, aqui, deixa eu pedir um negócio, se não for muito, né? Está dando um eco aqui, não sei se é ali. Você pode se colocar de pé, fazendo um favor, para a gente se conhecer, você que nos visita? Ô James, vai lá. Ô pastor James. Vamos conhecer esse povo, né? Como você se chama, minha querida? Paula. Paula, seja bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, obrigado pela sua presença, tá? Você, minha querida? Ela está sem voz. É a Naira. Ô Naira, que Deus te abençoe, que até o final deste culto, o Espírito Santo de Deus, o Jeová Rafá, que é o médico dos médicos, te cure, tá? E a sua voz volte ao normal, em nome de Jesus. Você, minha querida? Beatriz. Seja bem-vinda. A minha filha do meio chama Ana Beatriz, esse nome é lindo. Deus te abençoe também, obrigado. Você que a convidou e a trouxe também. Mais alguém aqui, meus queridos? Deus te abençoe. Então, o que a gente faz para honrar a vida dos nossos irmãos? Deus te abençoe. Volte mais vezes a essa casa. Obrigado, pastor. Queridos, então tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está espantado com o que vem acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, por esses dias? Sim ou não? Aquilo que aconteceu e tem ainda acontecido no Rio Grande do Sul, tem mexido com a sua mente? Tem mexido com o seu sentimento? Nós sabemos que nada do que está acontecendo, não digo só Brasil, fora do Brasil, tá? No mundo, é algo que não foi anunciado. Ah, mas o que é, pastor? Eu digo para você que esse livro é o livro mais completo que você pode obter na face da terra.
Aqui é um compêndio. O compêndio é onde você busca recursos para uma dificuldade sua. Existe um compêndio veterinário, um compêndio médico, né, farmacêutico, ou seja, o compêndio é onde você coloca a sua patologia ou aquilo que você sente e ele vai trazer um resultado. Ou seja, eu estou com coriza, com dores de cabeça, né, estou com um pouco de alergia, você lê aqui, sintoma tal, vai falar um resfriado, uma gripe, tal, qual medicamento? Esse, o antitérmico, né, o antihistamínico, e é isso. Então, dentro do que nós vamos ver nessa noite, eu quero que você, juntamente comigo, abra sua Bíblia, no primeiro livro do Novo Testamento. Qual é? Qual? Ô louco, pessoal, Mateus, isso, abre aí no capítulo de número 24, eu sei que é uma palavra bem conhecida, e eu falando com o Senhor, pedindo a Ele para Ele me orientar, né, Sidney? Falei, Deus, me ajuda aí, vamos juntamente com os irmãos, eu quero que você preste atenção nisso daí, tá? Que você entenda que tudo o que está acontecendo não foi deixado de ser anunciado. O nosso Deus, Ele tem sempre direcionado, tem sempre sinalizado as coisas que estão para acontecer. Eu quero dizer para você que tudo que nós estamos vivendo, não é o final ainda, é só o princípio das dores. Ah, pastor, mas a coisa não está fácil. Nunca foi, meu querido. É que quando a coisa está boa, para mim, eu me sinto mais leve, mas quando vem alguma coisa, uma dificuldade, a gente se sente mais sobrecarregado. Então a dificuldade hoje, a maior, está com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Estão com alguns na China, que tem uma dificuldade, estão com alguns em outros países, né? Em outras cidades, mas eu digo para você o seguinte, nada se compara ao que está por vir ainda. Nós temos uma vantagem, eu e você que servimos ao Senhor, pode ter certeza que Ele tem algo especial preparado para nós. Essa leve e momentânea tribulação não há de impedir aquilo que está de vir para nós. Nós ainda vamos para um céu, Deus tem preparado Ele, já está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus já preparou um lugar especial para mim e para você. Só que para nós chegarmos lá, a hipocrisia não pode reinar. Eu não posso falar para você que nós vamos todos para lá, que a Bíblia não fala isso e eu não acredito nisso. Porque nós temos que ter uma vida aqui na terra. Sabemos que aquilo que nós cantamos, que mesmo sendo falho, pecador, Deus continua nos amando. Então, qual é então o posicionamento que nós temos que ter? A renúncia total. Ah, é fácil? Não é, meu irmão. Porque todo dia tem um homem corporal que vive num corpo de carne, que possui um espírito e que tem uma alma, e que dependendo da situação que eu e você enfrentamos, aquele velho homem, ele flui dentro da gente, e aí muitas vezes aquele bonzinho vira um cara brabo, nervoso, uma mulher irada, iracunda, brava, e aí as coisas mudam. Então por que nós pregamos a palavra? Por que eu e você viemos à igreja todos os dias, todo domingo, e quando nós temos a oportunidade? Para que o Senhor esteja nos aperfeiçoando, para que o Senhor possa estar nos designando e nos direcionando, que a vida, ela vai nos trazer dores, vai nos trazer aflições, mas ela também vai nos trazer condições e parâmetros para que nós possamos torná-la mais leve, mais sustentável. Ou seja, é um posicionamento nosso, é aquilo que a pastora Clarice sempre disse, é um reposicionamento. Alabassuri bicandarabachai, Deus está nos reposicionando. Redebe anabassuri bicandarabachai, anamanto ki ramanassu decomanarrassai. Aleluia. Sabe o que ele está falando para mim aqui? Que o que ele está fazendo lá no sul, querido, nós somos do sul. Sabe o que é aquilo lá? É um aperfeiçoamento para os santos. O que eles estão vivendo lá é uma consequência da ira de Deus. Ah, mas todo mundo tem que pagar, querido. Isso daqui não isenta. A Bíblia diz que de toda sorte de bênção ou maldição sofre o ímpio e o justo. Infelizmente muitos erram e outros pagam junto. Então entenda uma coisa, quando eu e você, dentro da nossa família, sacerdote, a coluna que é a esposa, ou você filho, faz alguma coisa que simplesmente frustra ou trai aquilo que a palavra diz e vai contra os princípios de Deus, nós geramos uma consequência e que ela vem trazer um peso espiritual e simplesmente algo vem mexer com a gente.
traz alguma afronta, traz alguns desaforos, mas também traz o quê? Tristeza e decepção. Então aquele povo, nós temos que orar por eles, nós temos que abençoar aquele povo e fazer com que aquela maioria de pessoas que estão lá, que não conhecem esse Deus que nós conhecemos, eles abram o coração e entendam isso. Homens e mulheres do Brasil inteiro e até da Europa e de outros países estão ali investindo, e não é só o alimento, não é só a fralda, não é só a ração do cachorro, não é o material de limpeza, não é a roupa, não é o calçado, querido, é a palavra, porque tudo isso pode suprir o físico, mas não vai suprir um vazio espiritual. Então entenda uma coisa, nós somos filhos e filhas de Deus, e nós vamos entender diante dessa palavra de tudo que está acontecendo no mundo, não é diferente aqui em Cianorte. Nós vamos relatar diante desses 14 capítulos, versículos, né? O que nós temos que fazer e entender que o que nós estamos vivendo é uma consequência. Entendeu? Então, você que está com a sua Bíblia, já abriu em Mateus 24, podemos ler? Diz assim: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Os caras queriam mostrar a beleza, a opulência, né, do templo, mas ele lhes disse: não vês de tudo isso? Em verdade vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras, preste atenção nesse versículo 6, e ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Está ouvindo já alguma coisa de guerra? Rússia, Ucrânia, Israel, Irã. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Aí tem uma vírgula e um detalhe: mas ainda não é o fim. Porquanto, olha aqui, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e terremotos em vários lugares. Isso já acontece. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, versículo 9: sereis entregue à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso ele estava falando aos discípulos, aqueles que conheceram, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que vivenciaram quem era Jesus, o seu milagre, e teve o direcionamento de pregar o evangelho, que são as boas novas, e que chegou até nós. Então muitas vezes, aqui o que ele está dizendo para ele: por causa de vós sereis odiados. Você já reparou que quando você toma um posicionamento com Deus, a servir o Senhor, muitas pessoas se viram contra você, outros viram as costas para você? Cheguei no ponto, meus queridos, café, que quando eu me converti, eu estava sentado numa grande mesa, daqui naquela parede, forrada de bebida, meu querido, da melhor que existia, Gaspar. O que você pode imaginar de bebida era aquilo lá. Pessoas abastadas, pessoas de nível social muito rico nessa cidade, e eu trabalhava com elas. E a partir do momento que eu anunciei, que eu tive um encontro com Jesus dentro do meu carro, e que o Espírito Santo de Deus, que tem um propósito na minha e na sua vida, ministrou na minha mente, que tudo que eu estava vivendo era um erro, que tudo que eu queria que me preenchesse, não me preenchia, e causou uma grande guerra dentro da minha mente, virou um campo de batalha, porque eu trabalhava, ganhava, mas parece que não prosperava, tinha uma vida dupla. E naquele momento que eu conheci o Senhor Jesus, eu entendi o que é uma família, eu entendi o que é que tem preço e o que tem valor. Então eu entendi que a minha família, ela não tem preço, ela tem valor.
eu entendi que o Deus verdadeiro não era um Deus qualquer, era um Deus que me via, que me sondava e sabia o que eu fazia, que os olhos dele me acompanhavam 24 horas por dia. Nesse momento eu anunciei no meio dos meus irmãos: aqui estou eu, hoje sou um cristão. E sabe o que eles falaram para mim? Você é louco, meu irmão. Naquela hora, muitos se espantaram, outros ficaram arrasados, e uma me falou assim: você virou crente? Nunca mais eu converso com você. Foi desse jeito, meu querido, porque ela era uma religiosa, assim como muitos outros. Uma aposta começou na ponta da mesa. Um falou: não dou 1 mês, outro eu te dou 3 meses, outro eu dou 6 meses. Um falou: eu aposto 1.000, outro 500, outros 2.000. Mas eu estou aqui para a glória do nosso Deus. Foi assim que aconteceu na minha vida. E aí eu falo para você, muitos, veja bem, versículo 9, né, parte B. E sereis odiado por algumas, por todas as nações, por causa do meu nome. Mas Deus, meu querido, eu vou te dizer uma coisa: não há nada que você xingue, não abra mão pelo Senhor, que Ele não retribua na sua vida em bênção. Você sabe que todo sacrifício, como eu sempre disse, vai gerar um benefício na sua vida. E aquelas pessoas que um dia me apontaram, meu Deus, aquelas que apostaram, se eu disser para vocês que eu, dentro da minha simplicidade, dentro da minha falibilidade, da minha limitação, servindo ao Deus e honrando Ele, não me vendendo e mais não negociando meus princípios, querido, Deus, pela graça e misericórdia, me usou para todas essas pessoas, para todas, para honrar o nome dEle. Então não se preocupe. Hanamantuki Ramanassai, tem uma resposta aí para alguém que está aqui no nosso meio. Talvez você pode estar sendo confrontado, falou: você vai fazer o que lá na igreja? Vai fazer o que? Tua vida está desse jeito, está daquele modo, nada vai mudar. Ei, eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Continua firme, persevera, anabassuri bicandarabachai, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para terminar. Ele é mantuki ramanassai, ele é o tissekenu Yavé, é o Deus que te justifica, é o Deus que vai te honrar. Lebalabalabachuri bicandarabachai, e é no meio da sua família, só para você saber. Deus é fiel, querido, esse é o nome dele. Então, versículo 11, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, isso aí já tem, né? Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Quem sabe o que é pecado? Faz assim com a mão, por gentileza. Quem sabe o que é iniquidade? Faz assim. Muitos não sabem. Quem não sabe o que é iniquidade? Faz assim, só para a gente saber, vamos compartilhar. Eu quero te informar o que é iniquidade. Querido, o pecado, ele pode ser um pecado individual, e pode ser também até coletivo, mas ele é mais individual, porque o pecado, Jusmar, que eu cometo, a consequência vem para mim. O pecado que eu faço, né, eu atribuo toda a consequência para a minha vida. Talvez eu possa prejudicar um todo, que é a minha família, algumas pessoas que estão em minha volta. Mas a iniquidade é um pecado coletivo, não é um pecado de uma pessoa, é de uma cidade, de uma família, de uma nação. E a partir do momento que uma lei é estabelecida, eu vou citar algo assim que eu não gosto, que é o aborto. Uma vida ninguém tem o direito de tirar, meu querido. A Bíblia diz que só Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Então uma lei, quando ela é colocada em votação, e as pessoas, a partir do momento que aprova ela, coloca no diário oficial, e ela está aprovada como uma lei civil dos homens, para Deus isso é um pecado, é uma aberração, então ela se torna uma iniquidade. E aí, infelizmente, pela iniquidade, muitos pagam. É o que acontece lá no sul. Se você buscar um contexto dentro de tudo isso que eu estou falando para você, você vai saber que existe uma raiz para isso. Aonde começou? Então, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Está diferente lá, meu querido. Lá todo mundo está com o coração, aquele que não pôde ir, investiu, colocou a sua mão, abriu, colocou a mão no bolso, investiu. Muitos estão trabalhando, muitos deixaram as suas obrigações para estar servindo o outro. Mas em compensação, alguns lá no meio, o amor deles, tem uma casca,
Não existe essa palavra na vida deles. Eles estão roubando, estão abusando de criança, estão tentando estuprar pessoas lá dentro. Então é isso, tudo que nós estamos vendo tem o contexto dessa palavra. Mas no versículo 13, existe aqui algo muito importante. O Senhor Jesus disse para os discípulos, e eu torno essa palavra para mim e para você, mas existe um porém. Quem perseverar até o fim, fala comigo, fim. Então não é o começo nem o meio, é o fim. E o fim é quando? Quando Ele voltar, querido. Não vai pensar, aquilo que eu disse, eu não acredito na teoria, né, daquilo que o cara já tem um destino, né, Gaspar? Nós não acreditamos nisso. Nós somos predestinados, querido, a uma salvação. Mas uma vez salvo, eu estou salvo, então eu posso voltar naquela vida ruim que eu tinha, e depois eu me arrependo, né, Gaspar? Antes de Jesus voltar, fala, agora eu vou para o céu. Não existe isso, meu querido. Você tem que lutar contra o pecado. Então ele diz, aquele que perseverar o que? É insistência o tempo todo, é lutar contra a sua carne. Eu não vou pecar mais, não tem como, querido, porque a gente peca no olhar, no pensar, até no falar, e Deus já sabe disso, mas perseverar para buscar esse lugar que está reservado. Lá no final nós temos uma coroa da glória nos esperando, nós temos uma casa no céu, uma mansão esperando nós, só que para chegar lá não é de qualquer jeito, lá nós não vamos chegar da maneira que eu quero, é da forma que Ele quer, e quem vai balizar isso não sou eu nem você, é Ele. Talvez muitos chegarão até eles, falar, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, e e Ele vai falar, eita, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E não se espante, porque até lá, quem vai se indignar? Até os escolhidos. Mas eu sou um pastor, e aí? Sou um homem igual você, tem um comissionamento, tem uma responsabilidade, o James, pastor, o João, cada um de nós temos uma responsabilidade. Então nós temos que entender que tem algo que o Senhor nós temos um livro, querido, como diz Salmo 139:16, e lá estão todos os nossos dias escritos. Então Ele já sabe aonde eu e você estamos, Ele sabe esse exato momento que nós estamos aqui na Avenida Leopoldina 1474, Ele sabe você que está aí no YouTube, o irmão João lá em Luz, em Minas Gerais, né? O Luiz lá em Rondônia, o Vitor e a Bruna lá na Inglaterra, o Bruno e a Emilene na Inglaterra, e os demais, aonde chegar essa palavra, Deus sabe onde você está, e a Bíblia diz que os olhos dele nos contemplam, em todo lugar, porque Ele é onipresente, Deus está aqui, está na quadrangular, está na assembleia, está na católica, está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então versículo 14, e este evangelho do reino, olha bem, do reino de Deus, será pregado no mundo inteiro, e ele já está, no mundo inteiro, já está chegando, querido, tribos que muitas pessoas talvez achou que não iria alcançar, estão chegando. Existem alguns países que tem uma barreira, mas a palavra está lá dentro, ela pode estar escondida, mas alguém já está ministrando essa palavra, e em testemunho a todas as nações, e então, olha, outro porém, virá o fim. Jesus. Então entenda isso. No Mateus 24, respondeu-lhe Jesus, olha bem, mais um alerta para nós: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos a enganarão. Já existem pessoas, Wagner, que faz isso, cara. Nós não precisamos falar nada, né, de um homem lá de Curitiba, de alguns que se intitula, aí fora do Brasil, no mundo, que se diz que é o Senhor Jesus, que é aquele que veio, que Ele tem o poder, e que Ele é o Filho de Deus. Então, tome cuidado, nem todo aquele que vai falar Senhor, Senhor é digno, tá? Porque o diabo também faz milagre, tá? Se você não sabe. Se você pegar o livro de Moisés, você vai saber que o mesmo milagre, o mesmo encanto que Moisés fez com a vara amendoeira, fez ela virar em serpente, os magos também daquela época fez. Então o diabo também, ele tem um poder, só que o poder dele é um poder mascarado. Muitas vezes ele te oferece algo, que parece que é bom, mas no final ele te conduz à morte. Lebalabaxu decomanarraçai, meu Deus, e ele faz barganha. Quantas pessoas que fazem um pacto,
que fala, eu quero riqueza, quero isso, ei, tudo isso tem um preço, cara, não vale a pena, porque você pode desfrutar de alguma coisa aqui, Elaine, na terra, mas depois existe um inferno, um fogo ardente com enxofre, onde nós vamos sofrer, onde o preço vai ser muito caro. Então não vale a pena, querido. Não barganhe, não faça trocas com o inimigo. Cara, eu também tenho necessidade, eu preciso de algumas coisas, mas eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. O Senhor tem cuidado de mim e vai cuidar de você. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo de número 4 também, Paulo falando a seu filho na fé, ele disse assim, veja bem, Timóteo, você é um jovem menino, você sabe a intimidade que eu tenho com você e o que nós temos com o Pai, e eu quero te alertar algumas coisas que um tempo oportuno eu vou me recolher, eu vou subir, e você vai dar continuidade, então entenda isso. Ele disse, e ainda nesse tempo se multiplicará a prática de ocultismo, de astrologia, de feitiçarias, de espiritismo, de satanismo, tendo toda a influência de demônios e espíritos malignos, que se multiplicará de tal maneira. Olha aí, meu querido, 2.500 anos atrás, ele já falava sobre isso, e está diferente hoje, sim ou não? Amós 3, capítulo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, meu Deus, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Existe profeta na terra ainda, irmão. Tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele já teve um prelúdio, ou seja, alguma coisa que antecedeu. Se você buscar no YouTube, que tem coisa boa lá também, irmão, você vai ver alguns homens simples, pessoas sem muita cultura, ou algumas pastoras, alguns homens de Deus, até de outros países, falando sobre isso que já estava por vir. Há 10 anos atrás, um pastor muito abençoado da Assembleia de Deus, morreu naquele acidente da TAM, mas ele já falou que aquele estado precisava deixar o orgulho de lado, porque é assim, né, irmão, são uma bênção de Deus, são nossos irmãos em Cristo, mas eles precisavam de alguma coisa para mudar a sua vida, porque o orgulho, não estou falando dos gaúchos hoje, agora eu estou falando de mim e de você, não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós somos não somos melhores que ninguém, porque uma pessoa orgulhosa, uma hora ou outra o narizinho dela cai, porque a Bíblia diz que Deus, Ele exalta o humilde e abate o soberbo, então não vale a pena. Ah, mas eu sou mais rico, sou mais inteligente, tenho mais posse, tenho mais conhecimento, e daí? Qual é a sua vantagem perante Deus? Deus não vai te pesar pelas cifras que você tem, Ele vai te pesar pela sua idoneidade espiritual, pelo seu caráter, por aquilo que você é em Ele, dentro, Ele não vai saber, Ele vai olhar o seu coração, então entenda isso, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os segredos a seus profetas. Então a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20, credes em Deus e estará seguro, credes em seus profetas e prosperarei. Muitas vezes Deus está dando um aviso, Deus está alertando através da profecia mais viva que existe, que é a palavra de Deus, Deus está se revelando e falando ao seu coração das atitudes e do posicionamento que você está fazendo, e você está lá, só escutando, só escutando, porque quem escuta entra aqui e sai aqui, do outro lado, mas quem ouve, querido, ele guarda, e aí ele fica aqui, remoendo, aí entra aquela guerra interna, mental e espiritual, é uma degladiação dentro de você. Então entenda isso, ele avisou sobre isso. E aí Mateus 24, 36, vamos voltar ali, ele disse assim, daquele dia e hora, Jesus, porque todos nós ficamos, quando que Jesus vai voltar? Está escrito ali, Jesus está voltando, mas quando? A gente fala, vai demorar ainda, talvez eu não estou aqui, irmão, então vou te dar uma dica, daquele dia e hora, porém ninguém, não está colocando aqui o Zé não, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, só Deus, e Ele está vendo, os olhos dele estão como chama de fogo na terra, e Ele está irado, irmão,
Porque não vai vir um avivamento, ou seja, pessoas não vão tornar a viver como é que se diz assim, um avivamento espiritual, trazendo mudanças, conversões, pessoas sendo a vida transformada e servindo a Deus, se antes não vier uma luta, uma dificuldade. Então, nem os anjos do céu, nem o filho senão o Pai, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gênesis 6,17, porque eis que trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo dos céus toda a carne que há espírito de vida, tudo o que há na terra expiará. Sabe quanto tempo demorou isso? Você sabe quanto tempo demorou essa palavra que Deus deu para Noé, para ele construir a arca? Ele tinha 500 anos, ele morreu com 600, então foi 100 anos, porque morreu não, que ele foi preparar, ele morreu com 620, então ele, 100 anos, vocês tomam posição, porque eu vou vir, eu vou meter água em tudo isso aqui, vocês nunca viram chuva, eu vou matar todo mundo afogado, e não vou perdoar nem os animais, só vou recolher uma parte para mim, para trazer uma nova, porque Deus tinha um propósito. E aí simplesmente demorou 100 anos, e as pessoas não ouviram. Talvez tem pessoas falando para você, se posiciona, toma um posicionamento na sua vida, e você está brincando. Sabe por quê? Deus não mudou, irmão, quem mudou somos nós. Deus continua sendo o mesmo. Malaquias 3,6 diz, eu sou Deus e não. E por que nós temos mudado? Pela facilidade ou pela dificuldade que nós estamos vivenciando? E aí eu entendo uma coisa, quando eu me converti, Deré, eu falava assim, o Deré foi o primeiro, meu sobrinho, o André lá atrás. O André foi para a igreja, quantos anos você tinha, cara? 12 anos, não tinha nem barba, né? Era criança, baterista, e ele começou a buscar, aí de repente começou a ir, foi a mãe dele, foi a minha mãe, depois fomos nós, né? Fomos nós, aí foi minha sobrinhada que está aí, tudo, né? E nós estamos aqui. Então alguém teve que dar o início, meu querido. Pastor, mas ninguém da minha casa vai na igreja. Continua você indo, continue você buscando, orando pela vida deles, acreditando que não é por você, mas é por Deus, acreditando que não é você que muda, mas é Deus que muda, e continue semeando com as suas atitudes dentro da sua casa, aonde você está, porque uma hora a semente frutifica. Amém? Então não desista de ninguém, não existe o impossível para Deus. Mas você não conhece meu pai, meu irmão, minha irmã, minha namorada, meu namorado, meu marido. Ei, eu não conheço, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece cada um deles, nos mínimos detalhes. Então a sua impossibilidade é a maior especialidade de Deus. Amém? Então eu digo para você o seguinte, quando eu vim, né, quando eu estava falando, se você não vem, é um velho ditado, se você não vem pelo amor, você vem pela... Eu não acredito mais nisso. Eu achava que era assim, mas não é a verdade, porque a pedagogia de Deus é totalmente diferente e inversa da minha e da sua, né? Deus tem um meio de trabalhar, Deus nos educa através do sofrimento, querido, porque não é só no amor, não é só na alegria, não é só na bonança, na prosperidade, na vida boa, num mês bom, num ano bom, não, Ele nos educa através do sofrimento também. Deus não quer machucar ninguém, mas muitas vezes o sofrimento é uma causa, é uma consequência de nós mesmos termos colocado a mão, feito, falado, ou decidido, ou tomado uma posição que não era para ter tomado. Mas dentro daquilo que eu e você fizemos, muitas vezes Deus vai usar aquele mal para trabalhar em você, restaurar você, tratar o seu caráter, tratar a minha vida e nos posicionar de novo no centro da vontade dEle. Por quê? Billy Graham escreveu assim, se Penina não provocasse Ana, olha bem, ela tinha muito filho, Ana não, lembra dessa história? Ana não chorava, se Ana não chorava, Samuel não nasceria, né? Algumas humilhações que você passa, provocam o seu milagre. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Foi isso que Billy Graham escreveu. Então entenda isso. A Penina, né, se ela não provocasse a Ana, Ana não chorava, né, e se a Ana não chorasse, Samuel não nascia. Então isso serve para mim e para você. Se algumas humilhações que você passa vai provocar o seu milagre, e Deus está vendo tudo. Então Deus vai nos educar através do sofrimento. Deus educou Penina, ela ficou só 25 anos orando para ter um filho, e não desistiu, hein? Detalhe. Então, sabe qual é a faculdade do crente? Fala qual?
O deserto. Essa é a faculdade do crente. Porque no deserto, meu irmão, lá não tem água, lá tem um calor, um sol castigante, lá é um calor terrível de manhã, durante o dia, e à noite é um frio muito pior do que nós estamos vivendo aqui. E lá você tem ausência de tudo. Mas lá é a faculdade do crente. Muitas vezes Deus vai nos colocar num deserto, Rafa, para nos ensinar, para nos tratar, para nos melhorar. Mas tem deserto que não foi Deus que nos colocou, foi eu e você mesmo que entramos, porque a gente resolveu tomar a nossa própria decisão e não pedir a opinião de Deus, né? E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, um alerta em Mateus 26:41, temos que estar atentos, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne cara, quanto mais longe você estiver da igreja, quanto mais longe você estiver da presença do Senhor, meu querido, você está vulnerável, sabia disso? Quanto mais longe você estiver da palavra do Senhor, da meditação e da oração, cara, o inimigo só está de longe, como diz 1 Pedro 5,7, te vigiando, não vê na hora de você dar uma brecha. Então entenda isso, é uma ordem divina, né? É um verbo imperativo, presente. Vigiai, é uma ordem imperativa, então vai, continua vigiando, presente, para todos os dias. Então entenda isso, Deus está sempre falando comigo e com você. Não troque, meu querido, a bênção de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, para um manjar, sabe? Vou falar com muita propriedade, porque tem prazer que não vale a pena, irmão. Sabe, a gente luta contra o pecado e tem coisas que você quer, e quando você, puxa vida, você vacilou, errou, irmão, traz um peso, cara, que não vale a pena, não vale a pena. Não troque a bênção de Deus por um prazer momentâneo, não vale a pena, isso vai trazer consequência para a tua vida. Então, eu te pergunto uma coisa aqui agora, diante de tudo isso que nós estamos vendo, cara, e tem palavra pra caramba aqui, Jesus, segura o relógio, minha perna está ardendo aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, isso é para você, não é para quem está do teu lado, não é para o teu filho. Como está sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com Ele no íntimo, na intimidade, na sua casa, no seu quarto, a hora que você não está na igreja, a hora que você não está ouvindo uma palavra, a hora que você não está no meio das pessoas? Como está sua vida com Deus? Você tem honrado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem sido total dependente de Deus? Você tem se relacionado com Ele? Ou você só relaciona com Ele quando você quer alguma coisa? Ah, pastor, mas você não me conhece. Eu ando tão desanimada que as coisas não estão fáceis para mim. Ô meu querido, entenda uma coisa. Não está fácil para ninguém. Só que você tem que entender que você é um filho e uma filha de Deus. É aquilo que o pastor João falou. Nós não precisamos brigar por alguma coisa, porque nós já foi dado. No mundo espiritual, tudo que é nosso, o Senhor já liberou. O que depende é nós tomarmos posse, mas de que forma? Se relacionando, sendo fiel, buscando a fidelidade de Deus, obedecendo os princípios, fazendo a nossa parte. Ah, eu quero ter muito dinheiro. Deus dá, mas trabalha, né? Ah, eu quero ser melhor como um profissional. Então estuda, se capacita. É isso que nós temos que fazer. Deus pode fazer aparecer dinheiro na minha conta? Cara, eu acredito nisso. Deus pode usar a vida de uma pessoa para me ajudar, como já me ajudou e eu já ajudei também? Cara, eu acredito nisso. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, entenda uma coisa, nós não andamos por vista, porque muitas vezes o problema meu e seu como ser humano, é que a gente quer ver as coisas primeiro, e na verdade a gente não tem que ver, a gente tem que crer. Como que aquele pessoal saiu do Êxodo 12 lá de Moisés, do Êxodo 20, quando Deus falou, cara, eu vou liberar vocês da vida de Faraó, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Então imagina vocês falassem, enquanto eu não ver, eu não vou. Então eles morriam, todo mundo morreu mesmo.
Chegou só os resilientes, aqueles que caíram, se levantaram, aqueles que perseveraram. Foi 40 anos dando volta, porque queria ver. E na verdade você não precisa ver, você precisa crer, querido. Deus Ele continua sendo o mesmo. Então a ótica é a outra. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Então nós temos uma promessa. Quem tem uma promessa de Deus? Todos nós temos. Fala assim, eu tenho uma promessa de Deus. Então tá bom. 1 Tessalonicenses 5, não desprezei as profecias, mas ponde tudo à prova, retendo o que é bom, né? Por quê? Existem homens e mulheres que são usados pela graça e misericórdia, de vez em quando Deus pega eu e usa, irmão, usa cada um de nós, do jeito dele, da forma dele, na multiforme graça. Só que, existem profecias que vão se cumprir na nossa vida, porque é de Deus, mas tem profecias que não vão, porque talvez o homem, com todo o desejo, amando a sua vida, gostando de você, ele pode ter falado alguma coisa, então faça isso aqui, mas ponde à prova e retende o que é bom. Então avalie sim, não tem problema nenhum em você avaliar a sua profecia recebida, porque Deus fala. Mas se foi Jesus, cara, que fez a promessa, essa promessa tem cumprimento, essa promessa tem cabo, Deus vai realizar. Sabe por quê? Fala, por quê? Não, fala mais alto, por quê? Porque a promessa de Deus não tem data de validade, ela tem um tempo chamado Kairos, Ele tem um tempo para realizar ela. Deus pode te dar de um dia para o outro? Pode. Deus pode fazer da noite para o dia? Sim, irmão, Deus pode fazer agora, eu creio, mas existem promessas que Deus vai trabalhar, como uma criança gerada, a irmã está lá, fazendo assim, que delícia, Deus te abençoe, minha querida, passando a mão no ventre dela, gerando, amando essa criança, e é isso que nós temos que fazer. Então ela está com a promessa dela lá, ela está acariciando, e assim, ela tem contados os dias, com certeza, para ver o rostinho dessa criança. Relebe, anabassuri, bicandarabachai, vai te trazer muita alegria, viu, menina? Redebe, anabassuri, bicandarabachai, e Deus fala para você ficar tranquilo, você e o papai, que Deus já está no controle, que não vai faltar nada, que Deus já está provendo tudo, que o seu parto vai ser uma benção, e que essa criança vai trazer muita alegria, porque você fala para ela assim, filha, você já é amada, e é isso, continua, Deus é contigo, não se preocupa, pode ficar tranquila, ama mesmo, porque vai ser uma criança que vai ser o diferencial nessa terra, ela não vai ser mais ela vai ser acima da média, porque você já ouviu essa palavra, Deus já falou isso com você, Deus já usou outra pessoa para falar para você que a criança que você gera no ventre, ela não vai ser uma criança, vai ser normal, mas com alguns dons e habilidades que o Senhor já colocou, porque Deus tem um propósito na vida dessa criança, em nome de Jesus, recebe isso, minha querida. Então, a promessa de Deus não tem data de validade, e por que você está querendo desistir, hein? Por que você está querendo voltar atrás? Por que você está querendo parar, em nome de Jesus? Confia no Senhor, e os planos dele serão estabelecidos, em nome de Jesus, amém? A promessa não vem aleatoriamente, existe uma senha, querido, para que ela chegue, e poucas pessoas conhecem a senha, por isso que muitas vezes a promessa de Deus, ela não se cumpre, e pergunta, qual é essa senha? A senha é fácil, querido, é a oração faz toda a diferença na nossa vida, quanto mais você ora, mais próximo de Deus, mais resposta de Deus você tem. É fácil? Não é. Nós viemos aqui 6:30 da manhã, cara. Duvido que aquele frio, quem vai levantar? Talvez amanhã eu não consigo, por causa do horário, eu pôr essa desgrama aqui, que não posso ficar muito tempo. Ontem eu passei da hora com essa meia aqui, eu quase morri de noite, tinha que tomar até um Trandrilax. O pastor Milton de Quaraguatatuba, Deus te abençoe, meu querido, eu amo a sua vida, está lá em São Paulo, no litoral Citinóis, pai do Mirto ali, né? Agora eu acertei, né? Caraguatatuba, viu? Também eu fiquei o dia inteiro falando isso. Oh meu Deus, Deus é bom, né, Cid? Né, Grete? Fiquei o dia inteiro falando Caraguatatuba, fiquei falando isso sozinho, até no banheiro, mas Deus é bom. Agora eu não errei, né? Mas olha, não vem aleatoriamente, existe uma senha, e poucos a conhecem, é a oração. Entenda uma coisa, querida, a oração é mais importante, com todo respeito,
Entenda isso. Eu vou falar do profissional, mas eu acredito nele, já precisei, e eles são pessoas de Deus. Mas a oração é mais importante que uma psicanálise, a oração é mais importante que um psiquiatra, do que uma psicanalista, do que um psicólogo. É a oração, tá? Não estou falando do trabalho, porque ela é uma pessoa capacitada, é uma bênção de Deus e tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Então a oração é um meio de Deus dialogar com você. Porque não adianta você dobrar o seu joelho e ficar fazendo uma oração repetitiva, não. O diálogo é você sentar do lado de uma pessoa que é seu amigo, que te ama, de um amor incondicional. Ele te ama, mesmo você não amando ele da forma que ele te ama. Então é um diálogo com Deus, e nesse diálogo Deus pode te curar de qualquer doença. Você acredita nisso? Possa ser ela, patológica do corpo físico ou psicológica da sua psique, da sua mente. Então você não é o único que passa ou passou problemas de enfermidade psicológica e patológica. Então esses homens aqui, que eu vou narrar para vocês, eles tiveram seus dias ruins também. Você está achando que é só você que carrega uma cruz? Que só você tem problema? Está achando que todo mundo aqui, a vida é tranquila? Não é, cara. E aqui não está isento de dificuldade. Homens aqui foram aperfeiçoados, mesmo diante das lutas. Esses homens, qual eu vou citar e falar aqui, eles quiseram, Wagner, também desistir. Igual um dia, eu e você também quisemos desistir, irmã Miriam. Porque a gente via tanta luta, tanta dificuldade, e tantas pessoas passando coisas perto de nós, e a gente não podendo fazer nada, e as dificuldades vindo, os problemas chegando, as coisas parecem não resolvendo, a gente pensa até coisas que não são boas, porque a nossa mente, como eu falei, é um campo de batalha, e o seu maior inimigo é você mesmo. E a mente, ela trabalha contra, cara, porque se você deixar a sua mente te levar e te direcionar, você vai tomar caminhos que, se você não estiver firme com Deus na oração, irmão, você vai fazer coisa que é ruim, que vai trazer consequências para a tua vida, e talvez até para pessoas. Então esses homens aqui tiveram seus dias ruins também. 1 Reis capítulo 19, versículo 4, Elias, cara, quem foi o profeta Elias, irmão? Foi aquele, que simplesmente falou assim, conforme a minha palavra, ele não falou conforme a palavra de Deus, não chove 3 anos e meio, conforme a minha palavra, desça fogo do céu e consuma todos os holocaustos, conforme a minha palavra, morre aí 450 profetas de Baal. Ele disse assim, Deus, tira a minha vida, num momento difícil, cara. Números 11 e 15, teve um cara também, que o nome dele, o significado do nome dele é tirado das águas, Moshe ou Moisés. Esse também, ele teve uma incumbência. Ele foi um cara, nasceu no lar judeu, foi morar com os egípcios como filho da filha de Faraó, de uma princesa, ele virou um príncipe, mas depois ele reconheceu a identidade dele como filho e servo de Deus. E ali ele teve uma experiência, ele trouxe o povo, e simplesmente ele passou também uma dificuldade, 40 anos no deserto com esse povo, e ele disse num dia assim ruim, ele falou assim, se é assim que vai me tratar Deus, me mata agora mesmo. Jó capítulo 3 versículo 3, precisa falar quem foi Jó? Perdeu tudo, ficou com lepra, isolado, escondido, e ele disse assim num dia ruim, maldito é o dia do meu nascimento. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Quem nunca falou isso? E aí eu vou para o último aqui também, que tem mais, mas Jeremias capítulo 20, versículo 14, é um cara, que ele encarou Acabe, que ele brigou com todo mundo, que ele pregou a palavra, que ele falou a verdade, com uma mulher que queria matar ele, que tudo que ele pregou durante 40 anos, não aconteceu naquela época, mas aconteceu num tempo por depois, mas as coisas foram fundadas, fundamentadas e aconteceram porque a palavra que Jeremias liberava não era dele, era de Deus. Então ele também nesse dia difícil, ele disse, maldito seja o dia que eu nasci. Quem são esses homens? São homens que Deus falava no Peniel, no face a face com ele, homens que tinham intimidade com Deus. Então esses homens tinham uma semelhança um para com o outro. E qual era a semelhança? É que todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, sabe o que eles desejaram? Fala o quê? Morrer. Todos eles desejaram morrer, mas apenas desta fase ruim que eles passaram,
todos eles vivenciaram grandes vitórias e conquistas. Por quê? Pergunta por quê? Porque eles não desistiram. Porque diante do dia ruim, querido, ele continua perseverando. Diante das vendas difíceis, do mês difícil, do ano difícil, de uma luta no casamento, numa enfermidade, numa falta de alguma coisa que você queria e ainda não conquistou, querido, eles não desistiram. Esse é o segredo, é a perseverança, querido, porque aquele que perseverar. Então tem luta, tem sim, mas tem também, querido, um direcionamento. Persevera, não desiste no meio do caminho. Quantas pessoas iniciam e começam as coisas e param no meio do caminho? Ah, pastor, mas tem luta, tem dificuldade, as vendas parece que não vai. Cara, mas você tem que acreditar. Deus acredita em você e você não vai acreditar nisso. Deus acredita em cada um de nós. Por mais que o seu sonho seja pequenininho ou grande, irmão, Deus sonha com você. Então vá nisso, não desista. Por quê? Porque veja bem, o desânimo é profundo. A dor, a angústia, a tristeza, o isolamento, o desespero e as tempestades não os destruíram. Foi isso que aconteceu com esses homens. E aí eu tenho uma palavra de Deus para você. Se não destruíram eles, essa situação, essa leve e momentânea luta e dificuldade, ela não vai destruir a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo vida, eu profetizo milagre, eu profetizo, sabe o que? A realização. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo cura sobre a sua casa, eu profetizo restauração sobre a sua vida, eu profetizo alegria, desejo e vontade de viver. Alabassuri bicandarabachai. Eu profetizo relacionamento íntimo de Deus com você, querido. Então ela não vai te destruir. Então entenda isso. Eu e você estamos aqui para um propósito, como diz Romanos 8:28. O seu nascimento não foi um acaso da natureza humana. Não foi. Você nasceu para um propósito, querido. Antes de você ser concebido biologicamente no ventre, de ser gerado numa relação íntima de um homem e de uma mulher, você foi gerado como um propósito, como um sonho no coração do Pai. Então você não é qualquer pessoa, não importa o que dizem e que falam, você é filho e filha de Deus. Então Deus tem um grande propósito na sua vida, e Ele vai cumprir, queira o inimigo ou não. Ele é criatura e Deus é criador, e agindo Ele, operando Ele, nem o diabo, nem uma pessoa impedirá. Jeremias 33:3 diz assim: antes que houvesse dia, o próprio Deus diz na boca dele: eu sou, e operando eu, quem impedirá? Uma dica para você: não desanime, seja forte. Ah, mas eu estou aqui. Se anima, cara, seja forte. Eu sou forte. Mas então seja corajoso. Eu sou forte, então vai para cima, irmão, não desista. Dobra o seu joelho. Eu não consigo orar, chora diante do Senhor. Eu não consigo nem chorar, mas fica mudo, cara. Fala com Ele na telepatia, que Ele te ouve. Então confie nele. Olha Gênesis 12, Deus chega num homem com um propósito, chega assim, Abraão, nem era Abraão, era Abrão. O cara tinha uma vida, tinha uma família, tinha uma casa. Falou: cara, sai da tua tenda aí, vem aqui. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra estranha que eu te mostrarei. Lá eu farei bendita todas as famílias da terra. Você vai possuir tudo isso. Aquele que te abençoar, eu vou te abençoar. E aquele que te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoo. E se tu uma bênção. Querido, a bênção de Deus está sobre nós. Ela enriquece, não acrescenta dores. Então entenda isso. O que ele fez? Abraão saiu, cara. E se nós estamos aqui, nós vamos ver aqui, nós somos o resultado dele. Então por quê? Ele não viu, ele creu. Ele primeiro creu para depois ver. E nós queremos primeiro ver para depois crer. Então você vai morrer, cara. Deus pode te mostrar, pode te provar? Pode. Mas Ele primeiro quer que você confie nele. Então porque a oração, aquilo que eu falei, para esses homens foi o combustível essencial que levou eles à superação e a vencer as suas lutas. Cara, mesmo difícil, mesmo pedindo a morte, mesmo com tudo dando errado, eles continuaram perseverando em oração. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está querendo desistir aí, meu querido, mas vai para cima,
Não desista. Continue perseverando na oração. Eu estou vendo que a palavra aqui vai sobrar para o domingo. Eu estou nem na metade, meus queridos. Mas nós vamos parar por aqui. Eu quero só ir nesse pedaço aqui. Porque a oração para esses homens foi o combustível essencial que levou eles à superação e a vencer as suas lutas. Como está a sua vida de oração? Davi tem tempo para orar, né, Davi? Davi é uma benção, né, Suzana? O Davi está no caminhão, irmão. Ele falou assim, vou descarregar, vou chegar no tempo do culto. Que benção, né, Davi? Glória a Deus. Davi mora em Japurá, a Suzana mora lá. Ele chegou de viagem e veio para a igreja, irmão. É isso, cara. A gente fica negociando a nossa vontade. Sabe, eu vou abrir um parênteses que o pastor Alain falou aqui. Eu achei muito importante isso, cara. A gente tem tanta prioridade na vida. Nós buscamos tantas coisas e não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho nada contra em você ir na academia, que isso é bom. Eu estou lascado agora, se eu for para uma academia, eu vou ter que falar que eu sou meio capenga, porque eu tirei a safena, não é qualquer exercício que eu posso fazer. Mas está certo ir na academia. Só que faz o seguinte, ele disse que como ele é contador, e ele está fazendo agora o mês de maio, não precisa nem falar nada, né? Que é aquela camada de pessoas procurando ele para fazer declaração do IR, do Imposto de Renda. Ele falou que ele vai trabalhar 5 horas da manhã. Cara, e ele ficou espantado, sabe por quê? Ele passou em alguns lugares e viu uma movimentação do caramba. Cara, na academia, as mulheres, cara, top, cuida do corpo. Mas 5 horas da manhã, e para vir na igreja, cara, desculpa, dê a mesma prioridade que você dá para o seu corpo, para Deus. Sacrifique o seu horário para Deus. Quantas pessoas poderiam estar aqui, meu querido, e o friozinho segurou elas, tá? É isso que eu fico revoltado, mas ninguém tem nada com isso, nem eu tenho que ficar com raiva mesmo, e eu tenho que sofrer, porque o que eu mais queria é que todo mundo estivesse aqui, cara, fica numa cadeia, fica num hospital, numa cama, fica num lugar isolado, onde você não tem acesso a Deus, cara, onde você não tem acesso no meio de um lugar, aí você vai valorizar essa casa. Eu não estou falando isso para vocês, pelo amor de Deus, eu só quero que vocês entendam, que não tem problema nenhum ir na academia. Então se o sacrifício para cuidar do corpo, que vai apodrecer, e que não vai levar nada, meu irmão, é bom, cuida disso aqui, da matéria, é bom para ter saúde, mas não culpe ele, para querer simplesmente demonstrar para os outros que é gostoso, que é gostosa, isso não, cara. Então vamos dar o mesmo valor. Então as academias cheias, 5 horas da manhã, nós temos culto, eu não vou não, estou cansado, estou com sono. Pelo amor de Deus, imagina se Deus fazer a mesma coisa, vai inventar, não, eu não vou também, não vou cuidar de você, eu preciso desse milagre, não, agora você vai esperar. Não é por nada, pelo amor, não me tenha por hipócrita, cara. Então eu estou falando, a hora que a gente mais precisa, foi o que a minha filhinha falou, né, amor? Deus não dorme, Ele está 24 horas, cara, atento. Mas Ele vai se apresentar na hora que eu preciso? Talvez não, mas Ele vai usar alguém para te ajudar. Então faça isso. E eu vou encerrar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, versículo de número 17. O que diz aqui? É a única vez na Bíblia onde está escrito, fazei algo sem cessar. Fazei algo que sem? Não está escrito adorar sem cessar, não está escrito louvar e cantar sem cessar, mas está escrito orai sem cessar. E não para por aí. Sabe por quê? Orai sem cessar, e quanto mais você ora, mais você precisa orar. Sabia? O problema é que nesses dias, eu vou compartilhar uma triste notícia para vocês. Existe um estudo, e dentro desse estudo a gente vê que é uma triste notícia, e é uma atual verdade, que muitos pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus, pararam de orar. Está falando que eu parei de orar? Você não pode ficar bravo, mas nós não estamos orando como deveríamos orar, meu querido. Quanto mais sacrifício, mais benefício. Quanto mais dificuldade, mais a busca intensa, meu querido.
Por que Deus não deixa tudo a mil maravilha? Por que Deus permite muitas vezes as tribulações? Porque o que está acontecendo no Brasil para a gente se movimentar em oração, meu querido? Porque se a gente não sair da zona de conforto, Ele vai nos colocar na zona de confronto. Se Ele não simplesmente movimentar do reino espiritual aqui no mundo natural, as pessoas não se movem e a situação não muda. Como nós mudamos uma cidade? Como nós mudamos uma situação de um país? Como nós mudamos uma situação de um estado? Orando, meu querido, sem cessar. Então que nessa noite você entenda uma coisa. Sabe por que nós estamos orando menos? Porque nós não estamos orando da forma que nós deveríamos orar? Sabe por quê? Fala assim, por quê? Porque a internet nos roubou do secreto. É difícil, né? Vocês apanham, mas eu também, cara, eu já levei faz tempo. Porque o celular está ali. E essa desgrama, que é uma bênção, mas também uma maldição na nossa vida, cara, isso atrapalha a gente. Muitas vezes eu falo, eu não vou orar não, deixa eu ver a palavra do dia, pá, vai buscar você. Deixa eu ver o que o bispo da oração, a bispa da oração, o irmão está falando, a irmã está falando. Ei, pelo amor de Deus, cara, o cara nem te conhece, nem sabe quem é você, mas aquela palavra falou comigo, mas Deus quer falar com você. Deus quer ouvir a sua voz. Não estou falando que não tem problema, porque tem homens e mulheres de Deus na internet, tem homens e mulheres no YouTube, mas comece você agradecendo a Deus, você falando a Deus e a sua necessidade a Deus, porque pode ter certeza, quando você faz 1 Pedro 5,7, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 37,5, entrega teu caminho, todos os seus problemas ao Senhor, de manhã, de preferência na hora que você acordar, e confia nele, e o mais Ele fará. Então é porque a internet nos roubou no secreto, e o homem e a mulher de oração é humilde e entende isso. Por quê? Porque a oração nos quebra, querido, e no ato de nós dobrarmos os joelhos, e se inclinarmos, e se curvarmos perante o Senhor, nós vamos estar se relacionando, quando nós recebemos mais da presença do Senhor. E para finalizar, por que dobrar o joelho diante de Deus? Muitas vezes a gente paga pau, a gente dobra o joelho diante de tantas pessoas que não vale a pena, ou seja, se curva. É porque é inteligente, porque é um cara que está em alta, porque tem 1000 seguidores, tem não sei bilhões de seguidores. Para com isso. Por que dobrar os joelhos diante dele? Porque teus joelhos podem te levar a lugares que as suas pernas nunca te levariam. Por isso que nós temos que dobrar o joelho diante de Deus, porque quando nós dobramos os joelhos diante de Deus, os teus joelhos podem te levar a lugares que as suas pernas nunca te levariam. Se coloque de pé em nome de Jesus. Mas por quê? Pode vir, Abel. E por quê que nós temos que dobrar os joelhos diante do Senhor? Não é só porque Ele vai nos levar em lugares que as pernas nossas nunca nos levariam. Mas Billy Graham escreveu algo tremendo, e eu quero terminar com essa frase do Billy Graham, para mim e para a sua vida. Sabe por que nós dobramos o joelho diante do Senhor? Para que quando você se lembrar de onde Deus te tirou, você não vai duvidar para onde Ele vai te levar. E para onde Deus vai te levar, querido? Para o céu, para a presença dEle. Amém?